A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O USP Analisa de hoje discute o Sistema Único de Saúde, com ênfase no SUS e seus eternos problemas de gestão de recursos, de eficiência no atendimento e da judicialização extremamente elevada. Vamos analisar também como anda o programa Saúde da Família, implantado com a finalidade de garantir a prevenção da saúde e diminuir o fluxo de pessoas nos postos de saúde. Quem vai discutir essas questões aqui no estúdio é o professor José Sebastião dos Santos, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, coordenador do Grupo de Estudo Otimização do Sistema Único de Saúde, no Instituto de Estudos Avançados Polo de Ribeirão Preto. Outro convidado é Marcos Awad, diretor do Grupo São Francisco de Saúde Privada. Apesar de graduado em Engenharia Eletrônica pela Escola de Engenharia da USP de São Carlos, ele tem especialização em Administração de Empresas pela Fundace da USP e atua há muitos anos em Gestão Hospitalar e Planos de Saúde na iniciativa privada. USP Analisa. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a presença do professor Sebastião e também do Marcos Awad, presidente do Grupo São Francisco. Eu gostaria de conversar com o professor Sebastião para que ele fizesse uma análise de como é que está o sistema de saúde pública hoje no Brasil. Como é que o senhor enxerga hoje, como é que está a situação no Brasil do sistema de saúde, professor? Eu acho que, assim, para quem acompanha a saúde pública há muitos anos, sem dúvida nós tivemos avanços. Agora, como houve também uma democratização do país, nós só temos notícia ruim praticamente, né? A mídia só veicula as coisas e realmente ruins. Nós temos notícias ruins, né? Que vêm do Sistema Único de Saúde. E aí, já colocando essa questão conceitual, é um sistema que ele tem esse componente público, estatal, saúde suplementar e privado. E as notícias ruins, elas têm, de certa forma, ganhado o noticiário partindo de todos esses componentes, né? Existe sim uma análise crítica muito maior dos usuários do sistema, e eles estão bem informados, e então eu acho que nós tivemos avanços, mas sem dúvida que todos os setores, todos os componentes desse sistema brasileiro de saúde precisam ficar muito atentos, porque nós temos desafios a vencer no médio e longo prazo. Um dos desafios, por exemplo, é essa questão da mudança do perfil demográfico e epidemiológico, quer dizer, a população envelhecendo e novas doenças aparecendo, crônicas, degenerativas, em que as pessoas vão precisar de cuidado permanente. Então nós convivemos com essa situação que é de países em desenvolvimento e desenvolvido, e ainda temos que conviver com as mazelas de país subdesenvolvido, que são as epidemias. Dengue, zika, né? Chikungunya. Então é um sistema que ele está sendo desafiado o tempo todo, né? E a população está muito mais atenta, muito mais informada. Então, tanto o público estatal quanto a saúde suplementar e privada precisa estar muito sintonizada com esses novos desafios. Por exemplo, daqui, 2030, há uma previsão de que 1/3 das pessoas com plano de saúde sejam idosas, acima de 80 anos. Quer dizer, e essa população ela tem um peso muito grande no item saúde, né? Uhum. Sabe, aí tem estudos mostrando que praticamente triplicam as despesas com saúde nessa faixa etária. Antes da gente passar para o Marcos, eu gostaria que o senhor falasse quais são os aspectos positivos desses avanços, né? A gente está falando, está analisando aqui, começando já a analisar os problemas, né, que são decorrentes do SUS ainda. Quais os aspectos positivos que o senhor poderia apontar? Nossa, muito aspecto positivo. Só o fato do acesso universal, né? Isso foi um ganho enorme. Eu trabalhei numa época, eu comecei a me formar numa época em que o acesso era restrito. Só quem contribuía com o trabalho é que podia ser atendido. Hoje o acesso é universal. Então eu vejo mesmo onde eu trabalho, no Hospital das Clínicas, quer dizer, você pode não ter renda nenhuma, mas se tiver uma doença e ela for de elevada complexidade,
o tratamento é semelhante ao que se faz em hospitais privados de elevado nível. Então, essa questão do acesso universal foi muito importante. E nós avançamos também muito na questão da prevenção de doenças, por exemplo, as vacinações, né? A própria vigilância sanitária de controlar, conferir um padrão sanitário aos ambientes que nós frequentamos. Então, os avanços foram muito grandes e também nós tivemos avanços, o próprio sistema financia pesquisa, né, para avaliar a incorporação de novas tecnologias, novos métodos, mesmo tem uma influência grande na formação dos profissionais de saúde. Eu vejo hoje, eu ensino muito diferente do que eu ensinava 20, 30 anos atrás. Uhum. E o Sistema Único de Saúde é que nos empurrou para formar dessa forma, né? Não só com a capacitação técnica, mas também dar para o profissional de saúde um bom conhecimento das questões sociais, da própria política, né? Assim, para nós está claro hoje, é a política que determina como nós vamos ser. Na saúde, na educação, na própria ciência e tecnologia. Então, acho que nós tivemos assim, muitas influências positivas, né? Marco, nesse cenário que o professor desenhou aqui, como é que você vê a relação do sistema público de saúde com os planos privados de saúde? Você que é presidente de um dos grupos do plano privado aqui de Ribeirão Preto mais forte, como o Grupo São Francisco. Como é que está essa relação hoje? Bom, o sistema privado é complementar, né? É a saúde suplementar, né? Atende hoje em torno de 25% da população brasileira. É uma relação, então eu acho que o sistema privado, ele, em primeiro lugar, desonera o sistema público, né? O fato de uma parte da população poder pagar, principalmente os empregadores, faz com que essa população saia do sistema público e, portanto, desonere o Estado, né? Eu concordo com o doutor José Sebastião no que tange a melhoria, né? No caso, por exemplo, falando só do sistema privado, eu acho que o sistema privado melhorou muito nos últimos anos. A agência reguladora teve um papel importante, ela foi aprimorando as exigências e fazendo com que todo o setor melhorasse, né, o seu padrão de atendimento. Um dado interessante é que, por exemplo, se você pegar as reclamações do PROCON, lá 10 anos atrás, os planos de saúde eram talvez um dos campeões aí de reclamações. E hoje eles não estão entre os 10 maiores em reclamações. Uhum. Então, eu acho que nessa melhoria geral de qualidade, os planos também participam de uma maneira relevante, ou seja, a saúde privada tem entregue cada vez um produto de mais qualidade, gerando menos reclamação e mais satisfação, e desonera o Estado assumindo uma parcela relevante, né? 25% da população acessa quase exclusivamente o sistema privado, não onerando a área pública, não é? Hoje eu acho que talvez o sistema público tem dois grandes desafios, né? O financiamento e a qualidade em si. E a questão do financiamento, então, eu acho que o sistema privado participa de uma maneira relevante, procurando, então, tentando desonerar isso aí. Um dos problemas é a gestão, né, do SUS. Como é que o senhor vê esse ponto especificamente e no que a gestão dos planos de saúde, da medicina privada, pode contribuir na melhoria da gestão do SUS? Eu sempre, nas aulas, no dia a dia, eu digo o seguinte: a saúde suplementar, ela faz uma leitura muito mais atenta das políticas que o Sistema Único de Saúde, o público, produz, né? E ela consegue implementar com muito mais agilidade as estratégias que estão nessas políticas públicas. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme no Sistema Único de Saúde de trabalhar a questão da prevenção de doença e promoção de saúde. Vou pegar uma estratégia assim, muito simples, que é a visita domiciliar, internação domiciliar. Nós não conseguimos avançar nesse sentido, né? E mesmo assim, com a criação do Programa de Saúde da Família, que seria uma estratégia para fortalecer esses aspectos, cuidar do doente no domicílio, supervisionar o planejamento terapêutico, nós temos muita dificuldade em fazer isso. E a saúde suplementar faz isso, né? Então, eles são mais efetivos. Nós temos essa dificuldade realmente de implantar as políticas que já estão dadas.
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, retomando inclusive essa questão da saúde da família aí. Daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para discutir aqui a questão do SUS, Saúde Pública de Família. Temos aonde receber nos estúdios aqui o professor Sebastião, o Marcos Awad, que é presidente do Grupo São Francisco. Professor, a gente começou a falar aí da saúde da família, e tem um dado aqui que fala que em 20 anos, né, de implantado saúde da família, nenhum estado alcançou a cobertura completa, né, prevista. Apenas 2 ultrapassaram os 90% de cobertura. Imagine 2 estados no Nordeste, Piauí e Paraíba. Na outra ponta, 7 estados têm atendimento abaixo da metade: Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo, com cerca de 20% de cobertura. O senhor concorda com esses números e por que isso acontece? Eu concordo. A questão é que no estado de São Paulo, por exemplo, nós já tínhamos uma outra estratégia de fazer atenção básica, que a gente chama de atenção básica da maneira convencional, né? Equipes estabelecidas em unidades básicas de saúde com uma cobertura para uma determinada população, geralmente em torno de 10 a 15 mil habitantes. A estratégia de saúde da família, ela se difundiu mais realmente no norte e no nordeste, porque eram estados que praticamente não tinham nenhuma oferta para atenção básica. Então é óbvio que né, eu acho que a diferença ocorre um pouco por aí. E também isso está no discurso do governo, né, que nós vamos ampliar, vamos aumentar a cobertura, mas não adianta fazer o discurso e escrever a política, senão viabilizar a política, né? A saúde da família, quer dizer, prevenção e promoção, depende muito de recurso humano qualificado e menos tecnologia, equipamentos, grandes procedimentos, medicamentos sofisticados. E nós sabemos que, de certa forma, os políticos que são eleitos, eles são eleitos, até pelo menos a última eleição, com financiamento que vem da indústria tecnológica e da indústria farmacêutica. Então é óbvio que no texto existe uma coisa, mas na prática tem outra, né? Então é aquilo que eu estava dizendo no início. O setor público tem dificuldade de implantar essas estratégias, porque ela depende de gente e não tem a formação que, de certa forma, as universidades, mesmo as públicas, elas não conseguem produzir recurso humano em quantidade e qualidade para fortalecer a estratégia da saúde da família e a própria atenção básica. E se você for observar os planos de carreira que o governo faz, não contemplam profissionais que atuam nessas áreas, né? Então, você hoje não remunera um profissional pela saúde que ele consegue produzir, mas pelo gasto que ele tem em procedimentos, em prescrição, de medicamentos, em utilização de tecnologia. Então tem um contrassenso, que o que está na política é uma coisa e a estratégia do governo é outra, porque esses governos têm compromissos com outras coisas e não com esses aspectos básicos da saúde. A iniciativa privada também vai por aí, ou seja, o pagamento dos médicos, aqueles que são associados aos planos de saúde, também reclamam das suas remunerações. Quer dizer, existe isso também dentro do plano privado ou não? Eu acho que eu abordaria a questão que levantada pelo doutor José Sebastião de uma outra forma. Acho que tanto o sistema público como o sistema privado estão buscando garantir ou manter ou recuperar a saúde da população, dos beneficiários. Então, a gente, na área privada, não ataca a questão da saúde da família dessa maneira sistêmica, né? Mas, por exemplo, o lugar onde mais se investe é em prevenção, acompanhamento de doenças crônicas e tratamento ou identificação e acompanhamento daqueles pacientes que podem ter um problema mais grave. Então, eu acho que o sistema privado hoje tem desenvolvido ferramentas, tecnologias, protocolos e processos para acompanhar esses pacientes que geram os maiores custos para o sistema. Então está aí uma contribuição
que talvez o sistema privado possa dar ao sistema público, porque justamente a dinâmica do sistema privado, onde definitivamente os recursos que ele recebe têm que ser suficientes para tratar a população, faz com que ele tenha que desenvolver tecnologias e processos. Então, eu acho que o sistema privado tem muito a contribuir. No que tange à remuneração, eu acho que não é um problema relevante, tanto é que não é uma questão que tem sido levantada sistematicamente, não é? Eu acho que as negociações acontecem, as remunerações são adequadas por região, são diferentes, não é um problema de fato. Acho que o problema de fato é atender a população num custo suportável, e essa dinâmica, de novo, ela é comum ao sistema privado e ao sistema público, e o sistema privado acho que tem como contribuir em técnicas de gestão para o sistema público. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, cerca de 64% dos hospitais estão sempre com superlotação. Apenas 6% nunca estão cheios. Por que isso? Bom, no sistema público é porque existe, assim, já com um diagnóstico bem estabelecido, uma ineficiência da atenção básica. E mesmo naquelas regiões onde existe um ordenamento do acesso da população aos hospitais, nós presenciamos isso com muita frequência. Então, você tem uma atenção básica que não trabalha com estratégia e recursos adequados, a população não se sente atendida e procura, geralmente, as portas de urgências, no caso do público, as unidades de pronto atendimento, e aí é um passo para ir para o hospital, né? Então, tem muitos problemas que estão nos hospitais, que acarretam essa superlotação, mas que seriam sensíveis à resolução na atenção básica. Quer dizer, se houvesse uma atenção básica um pouco mais melhor, eficiente, mais estruturada, mais naturalmente organizada, na outra ponta não haveria essa sobrecarga, exatamente, assim. Eu posso dizer que em Ribeirão, a nossa atenção básica, do ponto de vista de estrutura, ela está bem equacionada. O problema é o que nós estávamos comentando, é gestão de recursos humanos do trabalho profissional e gestão do próprio sistema, que aí envolve estratégia, né? Uhum. Só para retomar um pouquinho, por exemplo, aquela questão da gestão, por exemplo, os médicos, tanto no setor público quanto no privado, eles são remunerados muito baseado na produção, na produção numérica, quantitativa, quanto de procedimento eles fazem, e não na qualidade da saúde ou dos processos que eles executam. É daí que surge aquela, né, que as pessoas falam, eu vou lá, o médico me atende por 5 horas, nem me olha na cara, não sei o que, tá lá. Só para exemplificar isso que eu falei, por exemplo, há pouco tempo eu fui em Franca ajudar um ex-residente a fazer uma cirurgia, né, que tinha que tirar lá uma parte do pâncreas, né? E aí eu falei, não, o paciente é jovem, vamos preservar o baço, que fica perto do pâncreas, né? É claro, é uma cirurgia que demora mais, mas você preserva uma estrutura. Aí no fim ele falou assim, pô professor, nós podíamos ter feito essa cirurgia em 1 hora, demoramos quase 3 horas. Se eu tivesse feito em 1 hora, eu ganharia mais. Porque quando você tira o baço, a remuneração do plano de saúde, ou mesmo do Sistema Único de Saúde, paga mais para o médico. Mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas nós convivemos com isso. No município de Ribeirão Preto, quer dizer, quanto mais consultas você faz, mais você ganha. E deveria ser o contrário, quer dizer, quanto menos a minha população que eu estou supervisionando, quanto menos necessidade de ser consultada, de ter, por exemplo, infarto do coração, ou ter um derrame, né, uma isquemia do cérebro, deveria ser remunerado por isso, quer dizer, produzir saúde, e não produzir consulta, produzir procedimentos, tá certo? Então, é uma gestão do trabalho e do sistema que está equivocada aí, né? Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
Estamos de volta aqui para o último bloco do nosso programa. O USP analisa a questão do Sistema Único de Saúde Pública. Bom, eu queria passar a bola agora para o Marco, né, para falar um pouco sobre essa questão aí da remuneração dos médicos, né? Uma coisa que a iniciativa privada tem exercitado cada vez mais, nós, na nossa empresa principalmente, é mudar o modelo de remuneração, não é? A remuneração não pode ser mais baseada em quantidade de procedimentos. Então, normalmente procuram se remunerar em valores mensais fixos, não é? Equipes, de forma que uma dada população seja o melhor atendida possível. Então, independente da quantidade, o que faz com que a gente tenha tido resultados muito interessantes no sentido de melhoria de indicadores de qualidade de assistência. Né, diminuição de problemas, de infecções, diminuição do volume cirúrgico até, né, porque quando o sistema remunera por quantidade, infelizmente, acontece naturalmente. Há um número de cirurgias, digamos, 1000 cirurgias. Se você começa a remunerar um valor fixo e não relacionado à quantidade, naturalmente a quantidade de produção cai. Por quê? Porque algumas dos procedimentos cirúrgicos não eram realmente necessários, ou não eram necessários naquele momento. Isso faz com que os indicadores de qualidade subam, porque quando você opera menos, você tem menos problema, menos acidente, menos infecção, menos custo também, no sistema como um todo. Tem uma questão, quer dizer, a operação, foi o exemplo que eu citei, mas uma assim que é grave, tanto no sistema público, e provavelmente deve ser no suplementar também, são os exames complementares. O abuso na solicitação de exames complementares. Eu atendo paciente que, às vezes, com um exame só você faria o diagnóstico, ele repetiu 4 exames, tá certo? E que mostram a mesma coisa. Uhum. Né? Então, é um sistema assim, caótico nessa questão. Não se gerencia bem o trabalho dos profissionais, né? E também nós temos estratégias, por exemplo, a questão da interoperabilidade entre serviços de saúde. O cara vai aqui, o médico pede um exame. Aí daqui a pouco ele vai numa outra unidade, o médico não viu o que foi feito na unidade anterior, repete o exame. Isso acontece no sistema público. No sistema privado talvez o controle seja um pouco maior, mas no sistema público isso é muito frequente. Eu recebo paciente que às vezes fez 4 ultrassons para fazer diagnóstico de pedra na vesícula. É um exame só. Isso é um abuso também, né? Isso é um abuso. Mas o sistema convive com isso. E o gestor público não enfrenta essa questão. Você pode ver que nas campanhas políticas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é sempre acrescentar mais. Nunca falando em organizar o que existe. Porque organizar o que existe significa enfrentar corporações, no caso dos médicos, dentistas, enfermeiros, e enfrentar políticos também, que de certa forma estão em associação com esses profissionais. Mas então existem técnicas então de remuneração dos médicos, né? Vou falar dos médicos, mas na realidade de toda a cadeia, que mantém a satisfação, ou até muitas vezes aumenta a satisfação, melhorando a qualidade. Então essas são técnicas que o sistema público ainda definitivamente não adota, o sistema privado está começando a adotar. No começo tem resistência, sim, mas os resultados são absolutamente evidentes. Isso reduz custo e melhora a qualidade. Agora eu pergunto, essa mudança, essa quebra de paradigma, isso pode ocorrer no âmbito do município? Claro. O gestor municipal ele tem completa autonomia para fazer acabar com essa cadeia viciosa sem ou dúvida, viciada? Sem dúvida. Agora no município é pior, porque existe um compadrio, né, entre políticos, sistema de corporações e sindicatos, né? Isso de certa forma dificulta muito a organização do trabalho nas secretarias de saúde. É porque eu percebo, né, usando o sistema, já usei o SUS, uso o particular, que você caminha de um lado para o outro, eles te mandam para um lado para o outro. Sem dúvida. E eu percebo, eu sou leigo, mas eu percebo lá pelas tantas que são caminhos desnecessários para se chegar ao final. Claro. E isso onera muito o sistema. E nós temos hoje já, o país tem tecnologia de informação para fazer o que nós chamamos de interoperabilidade. Quer dizer, fez um exame lá na unidade básica de saúde, eu aqui no HC tenho que saber o exame que foi feito, claro, para evitar repetir. E ter acesso, né? Sim, porque isso tem risco para o doente. Às vezes são exames que dependem de retirada de sangue, de contraste, tá certo? E onera muito o sistema. Então é risco para a pessoa e gasto excessivo para o sistema. Né? Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de tocar num assunto, a questão da judicialização
da saúde. Como é que está isso hoje? Está alto, está baixo, melhorou, piorou? Como é que está essa situação, tanto no público quanto no privado? Eu acho que é um problema gravíssimo. A judicialização é uma epidemia, né, de ações judiciais. Mas acho também que está havendo um movimento, dentro do judiciário inclusive, um movimento que reúne o governo, a iniciativa privada e o judiciário, no sentido de tentar dar alguma racionalidade, porque isso prejudica o sistema privado, claro, onera, mas onera muito mais o sistema público. Então é uma carga hoje, eu acho, insuportável. Então, mas essa judicialização não tem fundamento? Quer dizer, as pessoas não vão ela tem fundamento em parte. Seus direitos? Ela tem fundamento em parte. Quer dizer, obviamente, quando é negado um procedimento necessário, a judicialização é absolutamente necessária. A questão é quando é pedido uma coisa que ou não está no contrato do plano de saúde, ou, por exemplo, é pedida uma droga que não tem validade comprovada, não é certificada pela Anvisa, né? Então tem que separar justamente. O judiciário, eu acho que até agora, ou até pouco tempo, olhava isso tudo como alguém estava tirando o direito de outra pessoa. E agora começa-se a analisar melhor para ver o que é realmente garantir o direito a uma coisa absolutamente pertinente e o que é alguma coisa que vai deturpar o sistema ou onerar o sistema de uma maneira insuportável. Professor. Eu estudo esse assunto. Mais uma vez eu coloco que o judiciário ele entrou nesse processo por desorganização e incompetência do próprio setor saúde, né? Eu trabalho num hospital que mexe com elevada complexidade. Eu nunca precisei judicializar e me sinto assim muito tranquilo em dizer que todos os pacientes que nos procuraram, eles tiveram um dos melhores tratamentos, né? Agora, é claro, se você tem profissional mal formado, que não trabalha com protocolo, com evidência científica, em geral, se associa, inclusive, a gente já vê muito isso, com laboratórios, com indústria farmacêutica, tecnológica, e começa a, de certa forma, utilizar pacientes para ganhar benefícios aí. E o judiciário não está preparado para lidar com essas questões, tá certo? Ele mexe com a legislação, ele não tem, assim, assessoria para dizer, olha, isso tem fundamento ou não tem fundamento. Então, mais uma vez, o sistema precisa gerenciar melhor o trabalho dos profissionais. Tem que ter protocolo. Quer dizer, se não tem evidência científica para prescrever determinado medicamento, determinado procedimento ou tratamento, você tem que fazer pesquisa. E aí o recurso para pesquisa vem de outras alíneas, né? O que, na verdade, tá acontecendo é que nós estamos tirando recurso público para atender, muitas vezes, desejo e não necessidade, né? Para a gente encerrar rapidamente, o que deu para perceber nesses minutos que a gente conversou é que ainda o sistema público de saúde não visa o bem-estar da população. Me parece que ela ainda visa o ganho financeiro em cima. Não, é um sistema aprisionado por interesses corporativos, sindicalistas, né, da indústria tecnológica, da indústria farmacêutica, e que, de certa forma, não coloca no planejamento, no centro do planejamento, a necessidade dos doentes, ou da população que precisa ser protegida das doenças. Ok, com essa eu fecho o nosso programa de hoje, Os Penaliza discutindo o Sistema Público de Saúde. Agradeço aqui a presença do Marcos Awad, presidente do Grupo São Francisco, também do professor José Sebastião dos Santos, da Faculdade de Medicina, daqui da USP de Ribeirão Preto. Obrigado. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação: Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação: Rosimeire Talamone.